Sejam todos bem-vindos ao canal Geração D. Me chamo Kleber Tomás. E aqui é um canal de cultura política. A gente fala aqui sempre pelo espectro de direita. Falamos também de coisas nossas do dia a dia. Falamos de acontecimentos nossos relacionados à política. E também a comportamentos diários, filosofia. A gente trabalha aí dentro de tudo que envolve a nossa sociedade, porque a sociedade nossa está interligada. Lembrando que a nossa live aqui é transmitida ao vivo para YouTube, Twitch TV e Twitter. E também daqui uma hora ele está no Rumble e no Spotify. E para começar aí hoje, gente, tivemos uma boa notícia antes de entrar no nosso tema da nossa live, que é a cultura woke, o que é isso, o que ela está trazendo para a gente. Tivemos uma boa notícia, tivemos uma vitória. Houve um recuo do PL 2630, o PL da censura, porque a mídia está trazendo aí como PL da fake news, mas de fake news não trata nada. Ali ela só trata simplesmente de censura, de limitações, de trazer encargos, de trazer mais problemas à nossa liberdade. E também como foi tudo discutido numa correria. Então tivemos uma decisão judicial esquisita hoje. Enfim, vamos comemorar, porque ser tirado de pauta já é uma grande vitória, já é uma grande coisa no momento que a gente está. Lembrando aí o pessoal que sempre às vezes acaba esquecendo e fica, mas poxa, a gente só tirou de pauta. Nós perdemos a eleição, nós somos oposição agora, então contenção de danos como hoje que a gente foi feito é vitória. Então temos que comemorar muito, foi um dia de vitória, foi um dia espetacular. Então, diante desse bom clima, dessa situação, vamos tratar agora da cultura woke, uma coisa espinhosa, um detalhe, um tema espinhoso que para tratar a gente, porque eles estão, a cultura woke aí, esse movimento geracional, que está vindo muito forte nas escolas, nas universidades, nesse pessoal mais jovem, eles estão entrando no mercado de trabalho, eles estão se adentrando na nossa rede social e eles estão impondo uma ditadura muito sério. Então tudo que for falado aqui pode ser sim ter algumas consequências, mas tem que ser falado, tem que ser alertado a gente a respeito disso. E para a gente começar a entender o que é esse movimento woke, ele é um movimento que começa lá nas classes A e AA, naquelas classes altíssimas, classes ricas, que eles na verdade vão ter um verdadeiro fetiche pelas questões sociais, as questões mais ligadas à pauta da esquerda, ligada à esquerda, ao progressismo. Só que eles são extremamente hipócritas e ditatoriais. Então a gente vai começar assim a debruçar o que é esse movimento woke que veio vindo. Aí ele entrou nas redes sociais, hoje tem empresas woke, isso virou um selo. E esse termo woke, para quem aí não está acostumado, ainda não ouviu falar, ele é um verbo despertar em inglês. Então ele foi usado pela primeira vez por num jornal em 1942 ou 44, agora não lembro certo a data. O jornalista pegou e colocou o despertar sobre as questões sociais, usou esse termo woke. E esses termos eles são ligados a movimentos Black Lives Matter, eles são movimentos LGBTQ+, e eles se apropriaram dessas causas sociais, essas causas que sim tem problemas, que nem a gente vai entender aqui. Sim, o racismo existe, ele é sério, ele é grave, ele é danoso, ele tem que ser extremamente combativo. O LGBTQ+, e outras pessoas do que se entendem de gêneros fluidos, eles têm sua causa e tem que ser respeitado, tem que ter sua causa debruçada, mas tudo que a woke faz, que essa cultura woke faz, fazem tudo menos se debruçar sobre essa causa, menos defender isso. Então, isso a gente vê que não é um movimento moderno, é um movimento antigo, até no próprio surgimento do próprio comunismo, da defensoria do comunismo, já surgiu um grupo que não se identificava como woke, não tinha essa bandeira woke, mas eles eram ligados sim, já tinham uma ligação. Então a gente vê isso lá durante o manifesto comunista, que Marx e o Engels ficaram debatendo sobre o comunismo, eles são os pais do comunismo. Então você vê hoje que a live vai ser complexa, vai ser pesada, aí que a gente está tendo que até discutir pensadores de esquerda, né? Então veja o ponto que nós estamos, né? Então, mas são pensamentos e a gente tem que entender eles para começar
debruçar. Então, lá no Manifesto Comunista de Marx e Engels, em 1848, eles já alertavam para o que eles chamavam lá, o que eles intitularam do socialismo burguês, que era exploração. Lá eles diziam a exploração do proletariado, como eles diziam, né? Então eles separavam a classe burguesa e proletariada, e aí dentro dessas divisões de classes, eles começaram a trazer ali esse socialismo burguês. E aí, o que era esse socialismo burguês? Vamos dar um exemplo. Lá no meio empresarial a gente viu que houve uma mudança de nome. Você não pode chamar de empregado, você é obrigado a chamar agora de colaborador, é bom chamar de colaborador. Mas entre a figura do colaborador e o empregado não houve mudança nenhuma. A pessoa precisa continuar mantendo meta, dando lucro, produtividade, cumprir horário, hierarquia. Não mudou nada. E aí eles vêm e impõem. E é isso que o Marx e o Engels já avisavam. Olha, tem esses socialistas burgueses, eles estão querendo aplacar uma melhora para o trabalhador, mas não há melhora. Não há mudança no proletariado. Opa, tá difícil essa palavra. Não há mudança. Então, assim, simplesmente eles falavam. E isso já Marx e o Engels, eles já perceberam isso. E esse socialismo burguês também eles definiram lá durante a discussão do Manifesto Comunista que eram pessoas com preocupações com os animais exacerbadas, o que hoje a gente conhece aí como pai de pets. Eles já estavam lá em 1848. E aí aquilo começou. Então uma preocupação excessiva com os animais em relação às pessoas. E aí isso foi tomando forma, foram se encorpando. E aí com o fim da guerra, com a queda da União Soviética, as viúvas lá, né, as pessoas que estavam, poxa, a União Soviética não deu certo, o comunismo não deu certo, eles começaram a reformular o comunismo. E aí começou a surgir essa cultura woke. Então a gente vê o que são os wokes, como a gente pode caracterizar o woke. O woke são pessoas que te obrigam a dizer todes, por exemplo. São pessoas que são lá ditatoriais, te obrigam. Se você ali é hétero, branco, não se identifica com gênero fluido, você se identifica como heterossexual, poxa, você é um pecador original, você é um problema social. Eles tratam dessa forma, eles não tratam, eles são autoritários, eles são tiranos. E eles ficam vigiando, eles são verdadeiros vigiadores das palavras, de gestos. Ah, você fez esse gesto é nazista. Aí você usou a palavra... Poxa, e aí eles começam a querer banir palavras, né? Por exemplo, a gente viu isso, a gente vê empresas como a Globo está com uma pauta woke, eles estão impermeados da pauta woke, eles estão ali querendo, por exemplo, banir a palavra denegrir, trazendo que a palavra denegrir ela tem uma origem racista, sendo que essa palavra não tem origem nenhuma. Então, essa cultura woke é uma cultura hipócrita. É uma cultura que eles são formados de pessoas hipócritas, são sofalistas, que eu falo, né? São socialistas de sofá. Estão ali com o seu iPhone, com o seu Apple Watch de 13, 15, 20 mil reais, seu Jeep Renegade, seu sapatênis, camisa da Dudalina, e falando de liberdade, falando de divisão de economia, de divisão de capital, que estão preocupados com causas sociais, usando esse termo, por exemplo, todos, eu falo todos, eu estou me preocupando com a causa LGBT, sendo que isso não é uma preocupação real, isso não é o problema real daquelas pessoas. Eu não gosto de usar minorias, porque não são minorias, não, somos pessoas iguais, mas as pessoas que se identificam têm os seus problemas de questão de direito. Então eles têm essas autoridades tirânicas, eles têm que, olha, você é obrigado a se enquadrar nisso, eles vão banir o passado. Então, um exemplo aí trazendo para a gente entender mais sobre os wokes e essa tirania dele. Poxa, você que é branco, você tem uma marca na sua história que você é um escravocrata, sendo que a sua família sequer teve escravos, como por exemplo minha família nunca teve escravos, nunca teve problema com escravidão. Sou filho de estrangeiros que vieram aqui tentar a vida no país, fugidos de uma situação muito pior lá em Portugal, na Espanha, na Itália, e eles vieram para cá
que essas são minhas origens, tentar a vida, tentar melhorar a vida, nunca tivemos escravos, então não temos essa mancha, mas por eu ser branco, eu carrego essa mancha. Então, assim, você veja que absurdo, que pessoas chatas, que pessoas hipócritas, né? Porque normalmente, como eles vêm lá da classe A, são familiares que exploraram, sim, os familiares deles exploraram mão de obra escravas. Eles sim, os woke, a maioria dos woke sim viveram, tem sua fortuna, hoje tem seu iPhone, graças à mão de obras escravas que foram tendo ao ponto, fizeram a fortuna deles, vem passando de pai para filho. E ok. Então assim, em vez deles tratarem isso, então assim, e eles vão se, os woke, eles são de esquerda, eles se associam às coisas de esquerda, eles estão fazendo esse nova esquerda nossa, mas ele não é aquele esquerda raiz, aquele comuna raiz que a gente conhece, mas hoje ele é a tendência e eles já são os dominantes na esquerda. Então veja lá, por exemplo, a Globo, vamos tratar a Globo que está aí com a sua pauta woke, como usei o exemplo da palavra denegrir. Denegrir, se você for pegar a etimologia da palavra, ela vem do latim denegrare. E o denegrare, o que era? Tornar negro, trazer noite. Não negro no sentido de cor de pele, de escravocrata, porque inclusive a escravidão, quase os romanos praticavam, não tinha nada a ver com cor de pele, sim de dominância, porque os romanos faziam escravos as nações a quais eles venciam. Eles não tinham nada a ver, eles não tinham nada a ver com a questão da cor de pele das pessoas. Se eles vencessem, eles invadiam a nação, eles faziam escravos, eles fizeram os judeus, que não são negros, eles fizeram outras nações escravas, porque por domínios persas e por aí vai. Eles foram dominando, ampliando o império, a comunidade qual perdiam, a sociedade que perdia para eles tornava escravo. Então assim, o que eles tinham com a noite, que era esse denegrare deles? A noite sempre foi perigosa. A gente tem que entender que hoje nós temos lanterna, armas de fogo, cães, a gente tem muros, cercas elétricas, óculos de visão noturna. Hoje nós temos uma tecnologia que à noite não nos assusta. Mas imagina num tempo romano, naquele tempo arcaico, qual luz era de lamparina, que você consegue iluminar 1 metro ao seu redor, animais selvagens, que são normalmente de hábito noturno, leões, tigres, ursos, eles têm hábitos noturnos, eles caçam à noite principalmente. Você só tem 1 metro. O que você tinha mais de eficiente eram espadas, paus, armas brancas. Você não tinha cercanias, você não tinha essa proteção. Então à noite era um momento de medo, de pânico, de coisas ruins que viriam. A noite era um pânico, então as pessoas esperavam clarear o dia. Então durante a noite elas se recolhiam da forma que se conseguiam se manter seguras e torcer para chegar o dia, porque à noite assaltadores, assassinos, então as coisas eram complicadas. Então surgiu essa palavra denegrir, então tudo que se tornasse noite. E aí você não pode falar mais denegrir, está denegrindo a minha imagem, porque essa palavrinha não pode. Então eles são pessoas chatas, pessoas irreais, que nem, por exemplo, os pais de pet, que estão muito impermeados na cultura woke. Às vezes até a pessoa é pai de pets aí e não sabe que está fazendo parte da cultura woke. Ele vai lá e parte para uma humanização do animal. Cachorro é cachorro, ele tem que ser bem cuidado, sim. Eu tenho cachorro, tenho 2, adoro cachorro, sempre tive cachorro minha vida inteira e vou ter cachorro minha vida inteira. Mas cachorro é cachorro, ser humano é ser humano. Por exemplo, o cachorro ele não tem a demanda de um bonezinho, ele não precisa de um bonezinho. Nós, seres humanos, precisamos de um bonezinho, porque nós evoluímos, perdemos os pelos, perdemos as condições genéticas, nossa iluminação, nossos olhos se tornaram diferentes, nós temos contatos com tecnologia diferente. Então nós precisamos de óculos escuros, bonezinho, isso é uma demanda nossa, precisamos de roupa. Cães, via de regra, se eles estiverem no seu habitat natural, lógico que o problema às vezes pega um cachorro. Por isso que a gente tem que relativizar e tomar cuidado por causa dessa cultura woke, que eles fazem isso, eles vão relativizando tudo. Lógico, você não pode pegar um cachorro que foi desenvolvido, criado para andar num deserto a 40 graus e levar ele para o Rio Grande do Sul ou para a Sibéria, que vai ter menos 20 graus. Aí você tem que adaptar com roupa, com coisa, porque senão ele vai morrer congelado. Mas o cachorro daquela região, por exemplo, o cachorro nosso aqui, vira-lata, caramelo, que se for cruzando
a sua própria sorte, foram ali os que sobreviveram, eles não têm demanda de roupinha, não precisa de sapatinho, não precisa de um bonezinho. Aí vai lá, o ser humano põe naquela cultura woke, isso é bons tratos. Não é. Isso é maus tratos, isso é hipocrisia. Aí eles têm essa preocupação com animais. E aí eu trago um exemplo, o frango. Eu não sei se vocês aí se alimentaram com frangos comprados em avícolas quando era pequena ou mais jovem. Os mais jovens não. Você vê hoje o woke, eu me preocupo com o animal, eu vou lá, eu como bem, porque como eles são mais ricos, eles têm mais dinheiro, eles compram frangos que são criados livremente. Só que aí o cara vai e compra um frango que é criado livremente, orgânico, maravilhoso, orgânico, ele é criado solto, com massagem nos pezinhos do frango, todo dia às 4 horas da tarde, antes do sol se pôr. Só que aí ele come só coxinha da asa. Ele só come coxinha da asa. Coxinha da asa é um pedacinho de frango desse tamanho, que o frango só tem 2. Então você cria um frango de 2 a 3 quilos, que só tem 2 pedacinhos. Então veja como eles são hipócritas. Se ele come só coxinha da asa, ele é uma carninha desse tamanho, a coxinha da asa ele vai comer 6, 7 pedacinhos. 6, 7 pedacinhos. Vamos lá, fazer 6 pedacinhos dividido por 2, porque cada frango tem 2. Ele teve que matar e criar 3 frangos para ele se alimentar. E o resto do frango é jogado fora. E aí eles vão pondo como barbárie aquelas pessoas que iam lá, como bárbaros, que iam até a avícola, compravam o frango inteiro, as famílias compravam o frango inteiro, depenavam o frango e comiam o frango. Só que um frango alimentava uma família de 4 pessoas até a quarta-feira. Comprava-se no domingo ou no sábado, ele alimentava na quarta-feira, porque você comia a asa, o bico, o pé, as penas você fazia adorno, a carcaça que fazia uma canja, que fazia... Então você tinha um aproveitamento. Então veja que a preocupação falsa com eles, eu compro só um frango que é criado solto, que é criado no... Só que você tem que matar 3 frangos para satisfazer cada refeição de cada woke. Sendo que aí aquela família tradicional criava o frango na gaiola, no galinheiro, que eles abominam, consome um frango na semana. O que causa menos dano? São menos frangos precisando ser abatidos para alimentar isso. Eles estão, a cultura woke está lá com o veganismo, que é a mesma coisa, uma hipocrisia. Eu não me alimento de animais. Só que aí ele come bife de soja que tem que matar, derrubar a floresta, acabar com a floresta para plantar a abobrinha, soja dele. Então, são pensamentos que não têm fluidez, não tem... Só que são tirânicos e eles vão começando se apropriando e eles vão querendo apagar o passado, como... o woke ele quer apagar, que tipo, por exemplo, aqui em São Paulo, para vocês que não conhecem a cidade de São Paulo, nós temos lá a estátua do Borba Gato, que era um dos que fez parte das bandeiras. Tem lá uma homenagem a ele e querem apagar, por exemplo, a história dos bandeirantes. E os bandeirantes viveram ao seu tempo, viveram como viviam naquela época, ao meio de todas as pessoas que estavam ali, eles viviam daquele meio. E todas as rodovias que nós temos em São Paulo, elas levam o nome de bandeirantes, porque eram as trilhas, foram os caminhos abertos por essas bandeiras. Então é Anguera, Fernão Dias, Dutra, a rodovia dos bandeirantes, que homenageia até não só cada bandeirante, mas todos, porque são os caminhos das bandeiras que foram desbravando o Brasil. Então eles tiveram sim o conhecimento, a cultura e a coragem de desbravar, eles tiveram sua importância econômica, sua importância social. E aí o woke, ele é afeito a essas causas, ele é afeito às causas ambientais, só que ele não está nem aí se a Amazônia, eles são pessoas que são afeitos a causas ambientais para produzir documentários. Aí eles vão lá, juntam a turma de chiquezinhos deles, produzem um documentário chique, só que ele não está nem aí se a Amazônia está sendo repartida por grupos e ele não entra para resolver aquilo que outras nações estão tentando invadir a Amazônia, tentando separar a Amazônia, porque um parente dele provavelmente também ganha dinheiro lá na Amazônia, ganha com isso. Então eles são pessoas extremamente hipócritas, extremamente chatas. E a gente tem que começar a olhar essa cultura woke com medo, com esse expansionismo, né? Porque eles pegam o capitalismo e querem dar uma nova roupagem ao capitalismo, que é um capitalismo social, só que eles são completamente agressivos. Porque me fala, qual que é a necessidade, o woke, que é tão preocupado com o ambiente, ter um celular de 13 mil reais? Comer só coxinha da asa, não comer o bico do frango, o sobrecu do frango, a asa, o pé, a costela.
e aproveitar toda a capacidade do frango, do boi, porque eles só comem picanha. Picanha é 2 kg de um boi de 35 arrobas, que é abatido. Então, para ele satisfazer o desejo dele da picanha, dessa situação, ele tem que matar vários bois, em vez de comer o mocotó, a canela, a língua, o rabo, a orelha, pegar o couro, fazer roupas, ou seja, ter o aproveitamento total do boi, aproveitamento total do animal, aproveitamento total da natureza. Então, assim, eles começam a trazer essa roupagem, eles transformam de forma muito hipócrita, levantando hashtags, que nem esse Black Lives Matter. Eu estou preocupado com a cultura negra, em vez de atingir, que nem tivemos um grande movimento do Black Lives Matter, quando aqueles policiais cometeram uma violência contra um rapaz que tinha passagens criminais, que era bandido, mas porém era negro também. Aí eles começam, Black Lives Matter, Antifa, sou antifascista, é professor antifascista, e não sei o que antifascista, e vidas negras importam, como a gente está vendo aí passagem. Poxa, a gente tem que atingir que vidas negras importam ou a violência daqueles policiais? Uma violência exacerbada daqueles policiais. Porque a maioria desses atos, dessas coisas que esses woke defendem, que esse movimento woke defende, eles são ridículos, porque, por exemplo, você pega a polícia brasileira, ela é truculenta por essência. Com preto, com branco, com qualquer um, eles são truculentos por essência. Por essência. Então, assim, se eles te desconfiarem de você, não for com a cara, eles são truculentos por essência. Aí a gente tem que combater a essência truculenta, um treinamento melhor, uma efetividade melhor de treinamento, ou nós temos que combater a truculência, não, contra a negra, ele não encosta em negro, não encosta em LGBT, mas continuam sendo truculentos. Então você vê, é uma cultura rasa, só que é uma cultura de tanto domínio, de tanta opressão, eles são opressores, eles são verdadeiros cruzados, eles fazem como se fossem cruzados, são inquisitórios. Levando a um problema sério social, porque a gente tem aí cachorros deformados, a gente tem animais sendo deformados, ao mero prazer das pessoas, e não porque estão sendo preocupados. Aí às vezes a pessoa vai lá e se preocupa com um peixinho, sem estudar, ele não para estudar o woke, ele não para estudar que aquele peixe está lá no aquário, que aquilo é conservação ex situ. Isso assim é conservação, aquarismo é conservação ex situ, fora do seu local natural, mas é a conservação. Aí ele vê um peixe beta dentro de um aquarinho pequeno, ai que judiação, que judiação. Aí o filho da mãe do woke não vai lá estudar que a porcaria do beta no seu ambiente natural, aquele peixinho beta, ele vive na porcaria de uma poça. São peixes de poça. Então, se você pôr ele no aquário de 200 litros, ele vai ficar no cantinho, não vai fazer bem para ele. Ele precisa estar em poça. Então, as pessoas vão lá e põem, às vezes, vê também um peixe grande, que nem a gente está com uma cultura woke que proibiu peixes acima de 30 centímetros em aquário. Aí a pessoa vai lá e filma um aquário. Olha, está com superpopulação de peixe. Sem perceber, essa pessoa às vezes não percebe que isso é da cultura woke. Ela estudou aquarismo, ela viu se aquele excesso de população de peixe é um excesso de população de peixe ou são peixes que vivem em cardume, apertado, e aquilo tem. E essa cultura woke é tão absurdo que, por exemplo, a gente veja aqui, quando a gente fala de animais, quando a cultura... Daqui a pouco a gente vai chegar na parte de empresas, a cultura woke está extremamente na empresa, no mundo empresarial hoje. Vamos continuar na pauta dos animais. Ararinha azul. A gente tem ararinha azul. Você não pode ter animal silvestre no Brasil. Você não pode ter animal silvestre. Raras exceções, que você pode ter que cumprir uma legislação, mas você não pode ter ararinha azul como pet, porque ela é animal silvestre em extrema. Ok. O Brasil, só a ararinha azul, só existe numa parte pequena do Cerrado brasileiro, só no Brasil, no Cerrado brasileiro. Acho que em 2015 2015, 2016, por volta aí, a ararinha azul se tornou extinta no Brasil, morreu o último casal de ararinha azul no Brasil. Não tinha um criador no Brasil que criava ararinha azul, não tinha um zoológico que tinha ararinha azul para reintegrar. Sabe o que o Brasil teve que fazer? Ir até a Alemanha, que na Alemanha tem um criador de ararinhas azul, ele cria ararinhas azul, em grande quantidade. A ararinha azul é vendida como pet na Alemanha, onde ela não é natural, e esse animal foi levado lá como forma de tráfico, através de tráfico, mas lá foi legalizado, criado e deixaram o pet. O Brasil foi lá, comprou
30 casais de ararinha azul a preço de ouro para trazer para reintroduzir no Brasil. Olha que arrego. Sendo que poderiam permitir que pessoas, através do aquarismo, através do conservacionismo ex situ na sua casa, no seu ambiente, criasse animais. Vimos agora o caso da capivara filó, que foi retirada do ribeirinho, que criava ela em ambiente solto até, só que ele tinha interação, e foi retirado para pôr numa gaiola. E a gente não poder ter esse banco de DNA, esse banco genético lá. Aqui no Brasil a gente tem que apelar para um país exterior, que aquele animal não é de lá, para trazer como pet para cá, para trazer para reintegrar a ararinha azul ao nosso... É isso que a comunidade woke faz, ela traz bestialidade para as pessoas, porque elas vão propagando. Poxa, você estudou para saber se o aquário, se aquele animal precisa, que nem você tem às vezes um cãozinho, aí você vai lá, humaniza, você põe um cobertor, você põe uma caminha florida, rosa, e fala, ai meu bizuzuzo, meu chuchuchuque, meu tututu. Só que o cachorro não quer aquilo causa problema psicológico para o cachorro. Aquele cachorro, às vezes, foi desenvolvido numa rinha, foi desenvolvido para ser rinha. Vamos fazer rinha? Não, rinha é bestialidade. Mas ele é um cachorro que tem uma carga de game, de exercício, ele precisa morder, você precisa dar treino de mordida, porque aí ele vai mordendo, fazendo assim, ele alivia o estresse, porque ele foi condicionado, ele foi... Dentro da seleção dele, por exemplo, a gente tem um cachorro hoje que as pessoas tratam de tchutchuco, bizuzu, põe novinho, o pitbull. O que é pitbull? Pit é o game de rinha, é aquela arena onde você jogava o cachorro. Pit é em fosso em inglês, então eles jogavam os dois cães nesse pequeno pit e os cachorros combatiam, era rinha, era um esporte. Isso é uma bestialidade? É. Temos que ter isso? Não. Mas o que tivemos? Isso por 200, 300, 400, 500 anos, 1000 anos ou mais de histórias de rinha de pit. E esses cachorros, esses pits, cachorros de rinha, foram se cruzando. Melhor, o que perdia não cruzava, o que ganhava eles cruzavam, ou seja, veio uma carga genética de briga. Aí temos cães que têm essas demandas especiais. Aí vem a cultura woke que fala que você tem que ser bijujujo. E, pô, o cachorro está estressado, você está deixando o cachorro louco, você não está vendo a demanda dele, a demanda real dele, porque ele precisa morder, ele precisa correr, ele precisa fazer muito exercício, porque ele tem game, ele tem gameness, ele tem um drive dentro dele de caça. Às vezes o cachorro, por exemplo, um Cocker Spaniel que as pessoas têm como bisu, é um cão que foi desenvolvido para caça, o labrador para caça. Então essa cultura woke vai deformando, ele vai estressando, porque o cachorro foi criado para trabalhar o dia inteiro. Para trabalhar o dia inteiro. Eles foram selecionados com pulmões grandes para trabalhar o dia inteiro, para ter força, para não desistir, cavalos. E é essa cultura woke vai fazendo que é buzuzu. As pessoas não vão percebendo esse avanço e vão achando que estão dando o melhor para os cães, mas não estão. Aí você vê o cachorro latino, estressado, porque estresse, ele está alucinado, ele foi criado, desenvolvido por séculos aquela função. E aí a gente vê a cultura woke entrando na empresa. E aí como é que ela faz na empresa? E as empresas estão se cedendo ao woke, porque hoje você pôr um selo de woke na sua empresa, né, traz vendas, traz boa imagem. Isso é woke, você tem boa imagem. Aí o que é o woke? Pega lá, eu vou contratar o negro para apresentar. Só que primeiro, esse negro, ele tem capacidade para estar lá? Ele tem treinamento? Ele tem... E aí, dizendo, eu sou uma pessoa que, se acusarem, pegarem esse trecho, eu não sou racista. De forma alguma. E essa é uma nova... E isso, acusar você de racismo por suas palavras e pensamentos, é uma tática woke. Porque o woke você tem que ficar toda hora se justificando que você não é. E eu não sou. E eu não preciso ficar me justificando que eu não sou, porque eu não sou. Ponto. Mas vamos lá. O negro, ele pode ir para uma vaga simplesmente por ser negro? Ou mulher, ou trans, ou LGBT? Não, ele tem que ter preparo, ele tem que ser concorrência à vaga. Então qual que é o problema? Nós não temos negros em cargos de liderança. Puxa, isso é um problema. Agora, qual que é o problema disso? Temos que criar vaga e obrigar as empresas simplesmente a contratar? Ou nós temos que ver lá se estamos tendo problema de formação com os negros, se os negros não estão podendo ter acesso às melhores escolas, aos melhores estudos, aos melhores treinamentos, às melhores culturas? Será que não é esse o problema real? Será que a gente não tem um problema de exclusão escolar, às vezes? Aí, por exemplo, a comunidade trans, aí a empresa
é obrigado a abrir uma vaga para trans, porque a cultura woke força ele a abrir, mas será que aquele trans está capacitado para estar lá? Se tiver, maravilha, tem que estar. Então não é esse o caminho. Você vê como eles atacam de forma pueril, de forma idiota, porque a gente tem que ir lá na base. Porque o que acontece na prática? A empresa, para se render ao selo woke, tanto em questões ambientais, quanto em não sei o que eles fazem? Eu vou abrir uma vaga para trans, para trainee trans, só que esse trainee trans não vai chegar a nada, ele vai pagar mais barato, vai pagar mais baixo do que pagaria, e aí ele contrata um homem branco, hétero, que teve os acessos, que veio das melhores famílias, que teve acesso aos melhores estudos, fala inglês, alemão, espanhol, mandarim, tem 8 faculdades, treinado em Harvard, nas melhores faculdades do mundo, pelo um preço altíssimo, aí contrata ele e falar, os dois estão na mesma função, os dois são trainees, são diretores, só que o trans ganha 1/6 do valor, não tem cargo de chefia, e o outro que está todo preparado vai lá real, e a empresa ilude e vende isso, e as pessoas com a cultura woke, ai que legal, tá lá um trans, tá lá, por exemplo, a gente vai lá numa empresa de cosmético, eu me preocupo com a Amazônia, eu vou dar meu dinheiro para a Amazônia, como a gente tem uma empresa aqui brasileira que eu dou fundo para a Amazônia, e dou para o fundo da Amazônia, e tem uma linha de produtos amazônicos, porque a gente cultua o Amazônia, só que 60%, 80% do catálogo dela, de produtos dela, fode o meio ambiente. Essa é a palavra, desculpa o palavrão, mas é isso. Eles fodem o meio ambiente. E aí eles põem dentro dessa cultura woke e vendem como amigos. Aí você vê imagens forçadas, por exemplo, os negros, os LGBTQ+, as mulheres, têm que ter diretoria, têm que ser bilionários, têm que ser tem que ser. Agora, elas têm que ter a condição real. A gente tem que ir lá resolver o problema de condição real. Qual que é o problema que essas pessoas naturalmente não atingem essas vagas? Qual que é o problema natural? Essas pessoas estão preparadas e estão sendo excluídas simplesmente? Ou essas pessoas não têm preparo? Que nem eu vou trazer a minha vivência. Minha vivência, não é um fato. Estudei num colégio, fiz faculdade, na Unip. Quando eu entrei, era uma sala de 100 alunos, tínhamos 2 negros. Numa sala de 100 alunos. 2 negros. Isso é um curso que ainda tem até bastante negros, o direito. 2. Terminamos o curso, ao longo de 5 anos, em 11 pessoas. De 100, ficaram somente 11, o resto ficou pelo caminho. Ficou um dos negros, que é meu amigo, muito amigo, gosto, cara, admiro, conhecimento muito maior que o meu, preparo muito maior que se preparou, e ele hoje está numa vaga melhor do que a minha, porque ele é melhor do que eu no preparo, no condicionamento pessoal dele, ele treinou, ele tem estudo, ele se aprofundou mais do que eu, ele lia, tinha muitos livros, ok. O que eu quero dizer o problema? Esse meu amigo, ele precisa de uma vaga para ele, ou ele já é naturalmente melhor que eu e está numa vaga melhor que eu? Sim. Qual que é o problema que nós precisamos resolver? Por que só tinham 2? E eu estou numa região que nós temos uma comunidade negra gigantesca. Nós temos uma comunidade negra gigantesca aqui na minha região do litoral de São Paulo. Nós aqui, caiçaras, não somos, em maioria, negros. E aí? Cadê essas pessoas? Por que essas pessoas não estão acessando o estudo? Cotas? Não vejo esse problema. Será que essas pessoas não estão ficando lá pelo caminho lá atrás? Será que a estrutura familiar das pessoas não estão atrapalhando elas? Será que não temos problemas muito sérios e graves do que simplesmente criar 2 vagas e aí criam 2 vagas fakes, que é que os wokes querem, dá o selinho woke de garantia e na verdade quem lidera, quem é o chefe lá mesmo é sempre quem foi. Então isso que a gente precisa começar a debruçar, e não se pode debruçar, porque se a gente começa a ter um papo que nem esse que eu tenho, e eu sei que eu posso ser acusado aqui de racismo, como eu já fui no grupo de faculdade por um woke, cultura woke de canhota, chamado de fascistinha racista. E aí vamos lá, o fascistinha racista aqui, meus melhores amigos são negros, meu relacionamento é com uma moça negra. Nunca olhei mulheres por cor de pele. Para mim, se elas são interessantes, eu me relaciono com elas. Se
são negras ou não, não importa para mim, mas já me relacionei com outras pessoas negras. Meus amigos são negros porque gosto dos meus amigos, meus melhores amigos. Tenho amigos também brancos, japoneses, tô nem aí. Tenho amigos gays, também uma grande maioria dos meus amigos são gays também. Uns encostidos, mas gays. E isso, ela vai e me xinga. Aí você pega essa woke, nunca se relacionou com negro, não tem amigo negro, mas ela defende o racismo, porque ela é Black Lives Matter. Tá lá, eu luto pela causa. E aí faz essa segregação, faz essa separação, faz essa asepsia de pessoa. E aí eu que estou discutindo um problema que é sério, porque eu sou contra cotas raciais, eu sou contra cotas de empresas, eu sou contra a cultura woke. Por quê? Porque eu sou contra. Porque a gente tem que atingir o problema. Qual que é o problema? Onde está o problema? O problema não é criar vaga. Criar vaga é que nem eu acho a coisa mais triste. O McDonald's, por exemplo, eles estão lá com cultura woke também, eles abrem um selo para pessoas com deficiência. Ok. Só que toda vez que eu vejo em alguns McDonald's, deficientes só estão recolhendo sempre bandejas. Eu não vejo um gerente com deficiência mental. Isso é triste, isso é errado. Porque existe sim pessoas com deficiências mentais que podem sim ser gerentes, diretores e devem. E por que eles não estão sendo? Porque estão sendo cerceados? Ou porque a família não está sabendo lidar com aquilo, não está podendo explorar o potencial das pessoas? Ou será que a cultura woke relega o cara a ser simplesmente um pegador de bandeja, um limpadorzinho de mesa para o resto da vida dele? Então, assim, nós temos que ir para frente disso. A gente tem que se livrar, a gente tem que ir contra os wokes. A gente tem que acabar com essa cultura woke, porque a gente não pode ficar criando selinho, porque selinho é simples. Eu crio a vaga, eu pago menos, eu intimo a pessoa, eu limito a pessoa a ser menos do que ela pode ser, do que ela tem um potencial, para simplesmente atingir o selo woke. E continuo dando o poder àquelas pessoas. Por exemplo, eu não sei o porquê, a gente precisa se debruçar para esse problema. Por que não existe nenhuma mulheres bilionárias no mundo ainda, não existe, que tenham construído sua fortuna a partir do zero? Sempre são a partir de heranças, casamentos. Heranças e casamentos, via de regra. Por que ainda não tem nenhum? Temos que ver o porquê e temos que tentar corrigir o problema. Agora, não é simplesmente truncar, forçar o problema como a comunidade woke, como essa cultura woke quer fazer. Será que não é um problema de falta de alguma coisa lá atrás, na base, que nós temos que trabalhar na base? Aí a cultura woke começa a querer reescrever a história, falar que certas coisas eram assim, que certas coisas não existiram, e que certas coisas não foram, existiram, viveram, o passado está lá, o passado é imutável. A gente tem o passado para olhar para ele, aprender o que a gente fez certo no passado, o que a gente fez de errado, trazer para cá, para o futuro, o que foi de certo, o que foi de errado a gente abandonar, a gente não fazer, mas as coisas aconteceram, não tem como mudar, não tem como reescrever a história. Por exemplo, vigiar palavras. Poxa, é muito fácil. Eu sou racista em essência, vou lá, sou um racista, de forma hipotética, mas quero me esconder para não responder processo e ficar bem para a cultura woke, para vender produtos para a cultura woke. Aí o que eu faço? Vou lá. Quais são as palavras que eu não posso falar? Eu não posso falar denegrir, mulato, não sei o que, não posso fazer piada com meu amigo negão, não posso chamar ele de negão, mesmo que ele não se incomode, que eu gosto de brincar, a gente sempre se chamou de negão. Não posso, tal, faço um dicionarinho, cumpro a meta, e aí beleza, tá aqui. Tô com selinho woke de qualidade, mas no meu íntimo eu nunca vou me relacionar com uma negra, eu nunca vou ser amigo de um negro, eu nunca vou estar presente com um negro. Não, mas eu tô aqui, ó, com o selinho woke, que é isso que os wokes fazem. Aí você pergunta pro woke, mas poxa, meu amigo, por que você nunca se relacionou? Você não tem um amigo negro se você defende a causa, se você é do Black Lives Matter? Ah, nunca aconteceu. Que interessante, eu tenho 37 anos, aconteceram várias vezes na minha vida de eu trombar pessoas negras bacanas, que uns viraram os amigos, outros viraram os relacionamentos. E aí a pessoa tem 37 anos, vive no mesmo lugar que eu e nunca aconteceu isso na vida dela. Mas ela é. Aí eu sou racista, fascistinha, e a pessoa não. Porque ela defende o Black Lives Matter e eu sou contra essa merda. Porque pra mim isso é uma merda. O problema do racismo existe? Existe, porra, se existe. Mas ele tem que ser combatido com coisas reais, com coisas efetivas, não é pegar e falar palavrinha. Ah, essa palavrinha. E as empresas estão se alinhando com isso, porque dá bandeira, dá verde.
Aí a bandeira vai lá, fode com o meio ambiente, mas ele tem a selo woke porque ele cria o franguinho dele solto. Aí o woke vai lá, gente, olha, nós somos uma empresa woke. Aí ela só vende embalagenzinhas de coxinha na asa, não sei o quê. E aí o peito, o pé, vira lixo, vira ração de cachorro, joga fora. Olha que problema. Olha que problema. E aí o woke, ele tem uma ferramenta que é a mais danosa, que é o cancelamento. Porque, por exemplo, a gente pega aqui, eu falando de cultura woke, nós vamos aqui falando, eu posso ser cancelado. Como várias pessoas foram canceladas por essa cultura woke, vão ser perseguidos. Olha, você isso, você aquilo, e eles acusam, e eles tiram patrocínio, e a empresa não patrocina porque eles não querem ficar mal com os wokes, e essa coisa, aí você não pode falar, e a gente está criando uma sociedade de pessoas doentes, problemas reais, porque aí você veja que coisa estranha. Black Lives Matter nos Estados Unidos acusa as pessoas de racismo. Aí falava que o Donald Trump era racista. Aí o Trump tem a votação recorde e ganha entre negros, latinos. E aí você vai lá ver a manifestação, como nós estamos vendo aqui do Black Lives Matter, formado por brancos. Interessante, não é? É uma coisa a se pensar, é uma coisa a se analisar. Agora, isso não quer dizer que a pessoa não tem que ter o seu direito respeitado, que não tem que, sim, tem que ser resolvido. Eu quero ver negros presidentes de empresa, eu quero ver negros em cargos de diretoria, eu quero ver mulheres bilionárias, eu quero ver homens, mulheres em cargos de diretoria, eu quero ver isso, isso é saudável, eu quero ver pessoas capacitadas. Agora, o que a gente tem que analisar é por que essas pessoas estão capacitadas e resolver esse problema como sociedade. Está lá no berço da família, está na criação, está no tipo de... Quais são as ferramentas? Por que eles abandonam o estudo? O que acontece? Isso que a gente tem que entender. Que nem, você tem que mudar a sua alimentação. Não tem que... nós comemos só abobrinhas que são criadas com o vento do sul, à sombra da coisa, porque é o mais saudável para a abobrinha. Só que aí para isso você acaba com o meio ambiente, arrebenta o meio ambiente para pôr a abobrinha no lugar que dá. E aí essa abobrinha custa 20 vezes mais o valor. E as empresas, elas vão ficar tentadas ao selo woke, porque quando você dá selo woke, você agrega valor. Você pode vender aquilo mais caro, você pode vender. Os trouxas vão lá e compram. E aí? Quais vão ser as consequências? Terríveis, nefastas, porque a empresa cria uma vaga fake, coloca o cara lá, e as vagas importantes, válidas, concorrentes, corretas, não vão estar sendo supridas, que nem estão discutindo vaga no Supremo Tribunal Federal agora para o Lewandowski. Tem que ser uma mulher. Tá. Ou tem que ser o melhor jurista do Brasil, não importa se ele é negro, se ele é branco, se ele é mulher, se ele é homem, se ele é trans. Se ele é trans. Mas ele é o melhor, ele tem melhor conhecimento jurídico, ele tem domínio, ele tem obras publicadas, ele tem mestrados, doutorados, pós-doutorados. Quantas teses ele defendeu, quantos livros ele escreveu. Aí, se tiver tudo isso, nem importa a cor. Aí, se você começar a analisar, poxa, dentro de todos esses requisitos, não enquadra nenhum negro, nenhuma mulher, nenhum trans, enfim. Tá. E por que essas pessoas não têm essa qualificação? Se elas foram feitas por Deus igual, com o mesmo cérebro, mesmo número de neurônios, tudo igual, somos todos iguais. Então vamos começar a ir para trás. Ir lá para trás e começar a ver o problema onde está indo. É porque não tem vaga, não tem entrar por exemplo, eu estudei na Unip, entra quem quer na Unip. O Unip é baratinho e entra quem quer. E por que não entrou, pessoal? Né? Então você vê que o problema não é econômico e não é um problema de acesso. Então a gente tem que ir lá para trás ainda. O que está acontecendo? E começar a ir até chegar na fonte do problema. E isso é um esforço social correto. Não é ficar nessa porcaria woke. A gente tem que ir lá e fazer um esforço correto e ir na base. Tentar entender na base o que está acontecendo. Até o ponto que a gente chega no problema real. E aí a gente vai buscar solução para o problema real. Que aí o problema real, naturalmente, lá na frente vai explodir. Lá naturalmente o cara vai romper. O cara vai chegar lá e falar, melhor que o cara mais classificado aqui. Por exemplo, a gente teve um ministro, Joaquim Barbosa, negro. Mas ele foi indicado porque era negro? Não, ele era um bom operador do direito, com livros, com notável saber jurídico, com pós-doutorado na França, com mestrado na França, falava 2 idiomas.
Aí, beleza. Ok. Você vê que era incontestável. Ninguém perguntava se o Joaquim Barbosa era branco ou preto, porque tinha um notável saber jurídico. Agora, o que estranha? Por que as outras pessoas não estão tendo? Por que os outros não estão? Porque não está tendo essa quantidade de gente. Será que é só ausência de vaga? Será que as pessoas estão sendo impedidas de entrar na empresa? Ou será que não está com a qualificação, não está com o preparo? Não está com a capacitação? Está na formação? Será que as coisas estão acontecendo antes da formação? Então, isso é um assunto que nós temos que ligar e não ter medo do cancelamento woke, porque esses ditadores woke, esses agressivos, eles são agressivos, eles são inquisitórios, eles vão para cima, eles estão aí para isso, para calar, mas não é para resolver o problema, eles querem te calar. E isso é grave, porque a gente tem que entender que o problema está na quantidade. Ou simplesmente existem pessoas, qual que é o número? Tem 200, tá 10/10 e só não estão deixando entrar por causa da cor da pele. Aí beleza, aí a gente vai para cima daquela empresa especificamente, só porque o cara é trans, não. Aí você começa a ver um problema que às vezes não tem qualificação para aquilo. Não tem pessoas também qualificadas ao nível a grande demanda. A grande demanda. Não existe tantas demandas, não existe tanta abundância de gente com essa formação. Aí a coisa começa a enrolar. Começa a enrolar. E a gente tem que vindo para trás. Vindo para trás. Até o ponto que a gente vai chegar no problema. E é tudo isso que a cultura woke não quer. Porque ela chega lá, ela quer mudar o passado. Ela quer acabar com a imagem. Ela não quer explicar para as pessoas a etimologia da palavra. Aí faz uma imbecilidade. Denegrir. Porque negrir pô, vai ser burro no inferno, né? Tem que estudar. Tem que estudar. Vai estudar, vai ver a etimologia. Sim, existimos palavras. Que nem... Eles vão com a imbecilidade do feito nas coxas. Olha a imbecilidade que os caras tiram. O folclore, que eles querem que proíbe a palavra nas coxas, porque, segundo a cultura woke, nas coxas era onde eram moldadas as telhas nas coxas dos escravos. Ah, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Então, assim, e aí, conforme a gente começa a falar bobagem, começa a propagar bobagem, a coisa não se sustenta por si. Ela não se sustenta por si só. Aí a gente vai começando a viver problemas, começando a viver situações dessas loucuras. Então é complicado. É complicado. Então a gente tem que ficar atento para essa cultura woke, a gente tem que combater eles no que dá. Eles não estão aí há pouco tempo. Você vê que Marx e Engels, que era o berço da canhota, o berço do comunismo, eles já identificaram lá essa turma. E essa turma vem forte aí. E eles tiveram um grande crescimento nos últimos anos aí nos Estados Unidos. As empresas estão entrando muito no mercado de trabalho, eles estão permeados num campo universitário, nos jovens principalmente, e a gente tem que entender que o jovem é um imbecil, a gente tem que tomar cuidado e preservar o jovem, porque o jovem é imbecil, tanto que assim, se a gente for analisar, por isso que quem é soldado de infantaria é aos 18 anos, porque ele é jovem, porque é só um jovem que você consegue convencer ele para uma guerra lá, se matar lá, lutar que nem doido. Um adulto, um cara mais velho, uma pessoa mais velha, você fica mais difícil de convencer. Ele fala, põe uma farda, toma um fuzil e vai lá se matar lá por nós. É mais difícil. Então a gente tem que olhar com mais carinho para os jovens. A gente vê pais aí aderindo ao woke, permitindo que o filho ele traz sem gênero fluido e não vai lá, vê um psicólogo. Não que não seja, mas vai procurar um acompanhamento técnico. Vai ver se aquilo é o melhor, se o seu filho tem que ter uma instrução, o que tem que ter, você tem que procurar o melhor. Simplesmente você não pode aceitar o que uma criança está te dizendo, porque a criança não tem a mínima condição, ele pode ser influenciável. Não que não seja, tem pessoas que já nascem com a sua determinação, que vão ser trans, que vão ser gays, já não tenho dúvida, mas será que todos são? Será que não tem gente que está sendo influenciado por uma cultura woke? Então um pai, ele tem que ser precavido, ele tem que ser não desrespeitoso, mas ir lá, analisar, procurar ajuda profissional, procurar entender melhor o filho, procurar entender melhor o que o filho está acontecendo. Será que ele realmente está ou está só chamando atenção? O que está acontecendo? Porque às vezes acontece. Às vezes o jovem nem gosta daquilo de verdade e ele está fazendo só porque está sendo imposto, porque está sendo abraçado por alguém. Porque o jovem às vezes ele sente-se solitário, ele se sente-se afastado das coisas e às vezes quem abraça ele fala, ou você faz tal situações aqui,
ou vai ficar, eu não entra no meu grupo. E aí o cara se sujeita, o jovem ele não tem a mente tão fortalecida. Então os pais têm que tomar um cuidado, não tem que reprimir, mas tem que entender, procurar ajuda de profissionais, procurar entender melhor os assuntos, e se for isso, e se for real, e se for o caso do seu filho ser real, dar apoio a ele, entender as demandas, inclusive temos que cumprir as demandas da comunidade LGBTQ+, aí, e afins, as questões de direito, que eles têm direitos que precisam ser sim preservados em relação a casamento, em relações jurídicas do casamento, mas também temos que entender quando que um jovem está fazendo uma situação para chamar a atenção, quando aquilo é nato dele, quando é dele, porque existem situações. Por exemplo, às vezes o jovem não é agressivo, mas ele se torna agressivo, ele simula ser agressivo para ser aceito pelo grupo, porque aquele grupo só aceita a gente agressiva. E a gente está vivendo agora o contrário. Por exemplo, quanta gente que eram homossexuais se escondiam, se faziam de héteros porque a pressão social era muito grande e ele não queria tomar aquela pressão social. Só que agora a comunidade woke está fazendo reversos. Então, você ser branco, ser hétero, está começando a ser motivo de vergonha. É o pecado original seu. Você não tem como se livrar disso, você não tem que falar, você tem que ser relegado às traças. Não, a minha existência não atrapalha a existência de quem tem um gênero fluido. E o gênero fluido não atrapalha a minha existência. Nós dois existimos, desde que o dele seja real e o meu seja real. Eu seja hétero pelas minhas convicções, pelas minhas vontades, pela minha genética, pela minha biologia, e ele que seja da condição dele pelas escolhas corretas dele, não por influências de outro. E aí tudo bem, vamos se respeitar. Mas esse carinho, essa preocupação temos que ter sim. E ficar muito atentos para esse avanço, porque a comunidade woke está vindo com tudo. Então, gente, hoje é só sobre esse assunto. Foi um bate-papo bacana, foi um assunto novo, um assunto complexo, um assunto filosófico, um assunto social, um assunto aí bem que envolve política, envolve sociedade, que envolve o nosso neocomunismo aí que a gente vai ver, que essa cultura woke, que ela vai ser a dominante dentro do comunismo, que eles abraçam o capitalismo, então aquela situação esquerda-direita vai ficar mais complexa de se entender. E é isso. Alguém ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa para... Vou dar uma lida aqui nos comentários aqui. Verdade, eu comprava a galinha viva e ainda tinha que depenar em casa. Época boa. Putz, essa época era boa, porque aproveitava tudo. Aproveitava o bico, o couro do frango, a pena. Fazia tudo, aproveitava tudo. Isso que era respeito, porque o frango durava até quarta-feira. Um frango. Hoje você come 10 frangos por refeição. Você cria, mata frango, não come o frango. Então você come um pedaço do frango que equivale a 10 frangos. Vemos muitos cachorrinhos estressados que arrancam o próprio pelo, que se mordem, latem, exatamente. Porque não estão dando a demanda que aquele cachorro precisa. Cada cachorro ele foi criado, ele foi desenvolvido para uma situação, né? O problema está na falta na captação da infância, da formação na infância, no berço, na adolescência, que terá oportunidade para crianças com igualdade, formação familiar, quando adultos terão seu espaço, exatamente. Vão poder brilhar. Tem que ter alimentação, saúde, estrutura familiar, carinho, a partir do berço da infância, a pessoa ser mais cuidada de forma mais justa. Sim. A família é o principal berço, e uma coisa que a gente vê aí do woke, os woke eles abandonam a religião, eles abandonam o cristianismo em regra, e adotam o woke como sua nova religião, né? Eles tratam isso como religião. Você vê até uns imbecil aí fazendo comemoração de aniversário com enfeites de umas coisas absurdas, né? Então é uma coisa complexa. Mas, gente, acho que é isso. Esse bate-papo hoje foi bacana, um assunto legal, uma noite bacana, uma noite hoje de vitória. Conseguimos conservar a nossa independência, a nossa liberdade por mais um tempo, a nossa liberdade de expressão por mais um tempo. Então hoje foi um dia de vitória. Conhecemos aí a cultura woke, que temos que combater ela, temos que se livrar dela. Ela está aí no cinema, está no Netflix, está no trabalho, está na empresa, está em todo lugar aí. Então vamos ficar atentos e vamos combater essa porcaria chamada woke. Tá certo, gente? Então, uma ótima noite para vocês, uma noite abençoada. Vou ver se eu faço uma live agora no TikTok, se quem quiser ir lá. Vou falar também sobre a cultura woke, mas um pouco mais leve lá no TikTok. Lá é uma plataforma mais tranquila. Quiserem acompanhar, sejam bem-vindos.
Lá é uma plataforma diferente, também estamos no Instagram. Amanhã provavelmente vai ter uma live no Instagram. Estamos aí, gente. Acompanhe nossas redes sociais, curte, compartilha. Você que gostou desse vídeo, dá o joinha. Não gostou, dá o negativo. Compartilhe para mais pessoas chegar. E é isso. Quero agradecer a Deus, primeiramente, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, poder estar expressando as minhas ideias. Quero agradecer a vocês por estarem aqui acompanhando até esse horário, por estarem interagindo aqui, ter esse carinho comigo. Tá certo, gente? Muito obrigado, uma ótima noite para vocês, um bom descanso e até amanhã ou até daqui a pouco lá no TikTok. Tá certo, gente? Tchau, gente. Até mais, viu? Um abração. Tchau, tchau.